Fala, meus amigos, fala, seus campeões da América, né? Quem imaginava que menos de uma semana depois da gente ter comemorado tanto esse título marcante para nossa história, a gente já estaria numa quarta-feira comum como essa, tendo a chance de ganhar um campeonato brasileiro, né? Tão sonhado o campeonato brasileiro que a gente, desde 1995, que a gente aguarda ganhar um novo, e agora chegamos tão perto no ano passado e agora numa quarta-feira comum a gente tem a chance de sair do Beira-Rio com uma taça. Claro que isso depende de algumas situações que a gente vai passar aqui pra vocês, que a gente vai falar aqui com vocês. Tem Inter e Botafogo hoje, diretamente do Beira-Rio, às 21h30, mas também, ao mesmo tempo, Cruzeiro e Palmeiras. O jogo que já vem sendo envolvido em algumas polêmicas aí em relação à torcida. Enfim, a gente vai falar tudo isso pra vocês, trazer esses cenários de hoje à noite que podem fazer com que o Botafogo saia do Beira-Rio com a taça do Brasileirão. E, além disso, vamos falar aqui da entrevista do Pedro Martins, que falou sobre janela de transferência, já pensando em 2025, como é que deve ser essa metodologia que o Botafogo tem adotado mesmo com a conquista dos títulos, pensando ainda no final desse ano, pensando no ano que vem. E falar do Luiz Henrique, né, o Diário Sport, né, o Diário do Espanhol, que cobre ali Barcelona e Real Madrid, fez uma matéria falando sobre o perfil do jogador, sobre a ascensão do Luiz Henrique esse ano no futebol brasileiro e como ele encaixaria com o perfil do Barcelona. Será que vai rolar proposta do Barcelona pro Luiz Henrique? Eu conto isso tudo pra vocês depois da vinheta. Segura aí. Olha só, Black Friday já passou, mas você ainda tem desconto e promoção aqui no canal Gigante Glorioso com o nosso cupom GOLORIOSO. Você pode adquirir essas belíssimas garrafas térmicas da GoCase. Olha só, eles mandaram umas muito bacanas aqui pra gente, ó. Essa aqui é 10, essa é do Savarino, hein? Ainda essa aqui do Forjado no Fogo. Mas o melhor de tudo é claro, né? Campeão da América tem que ter produto especial de campeão da América. Entra nesse link que tá aqui embaixo que você vai ver produtos especiais em comemoração, claro, a Libertadores da América, do Fogão. É isso mesmo, lá no site da GoCase você vai encontrar. E usando o nosso cupom GOLORIOSO você vai conseguir aquele desconto muito bacana que só a GoCase oferece pra você, beleza? Então não perde tempo, entra no site da GoCase que lá tem produto especial pra mim, pra você, pra todos nós que somos campeões da Libertadores. Não esquece de usar o cupom, hein? GOLORIOSO. É isso aí, vamos falar de Botafogo. Já chega deixando aquele like, dá aquela moral pro GG. E agradecer, é claro, a todos vocês que comparecem diariamente aqui no nosso canal. Acompanha as notícias aqui do GG, lá no Dois Toques também, a Casa do Futebol. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá, vamos falar de Botafogo. E vamos falar aqui logo do pré-jogo, né? Botafogo Internacional, Inter e Botafogo hoje às 9h30 da noite lá no estádio Beira-Rio. E um jogo que pode definir o título por Botafogo, né? É claro, temos que fazer a nossa parte. Temos o Internacional que vinha na melhor sequência do campeonato no segundo turno e perdeu para o Flamengo, né? Tinha uma sequência de 16 vitórias e tropeçou diante do Flamengo e eliminou as chances de ser campeão brasileiro, né? O Inter ainda estava naquela empolgação, naquele sonho de ser campeão brasileiro que foi interrompido no último final de semana. E aí, claro, o Internacional ele não vai querer se despedir da sua torcida, vai ter mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio, não vai querer se despedir com uma derrota, mas não temos nada a ver com essa despedida. Nós temos que fazer a nossa parte, né? O Botafogo vem de um período exaustivo, né? De campeão da Libertadores, festa, comemoração, mas já chegou em Porto Alegre, já está com foco total voltado para essa partida e com algumas modificações que eu vou trazer com vocês aqui na tela, para a gente dar uma olhadinha como vem o time do Arthur Jorge para esse jogo de logo mais. Abrindo aqui, para facilitar a nossa vida de enxergar o campinho, né? O Gatito Fernandes entra no lugar do John, que foi suspenso no jogo contra o Palmeiras, tomou aquele amarelo, e o Bastos, que já tinha se lesionado, e entra aí com Gatito Fernandes, Adrielson e Alexander Barbosa, a dupla da final do Libertadores, que realmente foi muito bem. Vitinho também, que fez uma baita partida nessa final. Alex Telles, incontestável, não preciso nem dizer. E o meio-campo com Marlon Freitas e o Gregory, né? O Gregory que teve aquela expulsão no jogo contra a Libertadores, então basicamente não jogou, né? Meio que descansou aquele jogo ali. A exaustão do Gregory deve ter sido mais por conta das comemorações. Então o Gregory é aquele que pode estar fisicamente mais inteiro, né? E aí lá do meio pra frente é o que a gente já conhece: Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus, que vai enfrentar o Internacional, que vem com Rocher, Rogel, Vitão, Bruno Gomes, Fernando e Bernabei. Rômulo, Bruno, Tabata, ele mesmo, Alan Patrick, olho nele, Borré e Wesley pelo lado esquerdo, muito bom jogador também,
o Wesley. E claro que o Botafogo tem tudo para sair com resultado positivo, mesmo sendo um jogo que pode ter aquele aspecto mais pegado. São dois times que cometem muitas faltas. O Inter é o time que mais comete falta no Campeonato Brasileiro, com 549, já seguido do próprio Botafogo com 548. Mas também é um dos times, é o quinto time que mais perde posse de bola no Campeonato Brasileiro, o Internacional, coisa que o Botafogo pode se aproveitar também na partida de hoje. E aquilo, olho no lado direito do Botafogo, no caso do lado esquerdo do Internacional com o Wesley, jogador muito perigoso, jogador que tenta muitas jogadas. É o jogador que mais perde posse de bola no Campeonato Brasileiro, mas é aquele que tenta sempre alguma jogada diferenciada e que acaba dando certo. Então tem que ficar de olho, tem que ficar em cima, ali na região onde vai estar o Vitinho, tem que ter aquela cobertura do Gregoli junto com ele ali, porque realmente é um jogador muito perigoso que junto ali com o Alan Patrick, com o Borré, consegue desenvolver aquela triangulação para infiltrar na área adversária. Então olho neles. Claro, Botafogo conseguindo fazer a sua parte diante do Internacional. A gente tem no mesmo horário Palmeiras e Cruzeiro, que pode definir inclusive o título para o próprio Botafogo, porque caso a gente consiga esse resultado positivo contra o Internacional e um tropeço do próprio Palmeiras diante do Cruzeiro, a gente consegue sair com o título do Brasileirão ainda hoje. Esse jogo Cruzeiro e Palmeiras que vem recheado de algumas polêmicas por conta de todo aquele acontecimento da morte do torcedor do Cruzeiro, que desencadeou uma série de situações que, resumindo, o Cruzeiro queria jogar com torcida única, por conta dos recentes acontecimentos entre as torcidas Mancha Verde e Máfia Azul, e o Palmeiras alega que isso quebraria a reciprocidade que aconteceu no primeiro turno, né? O que é lamentável, o que é um absurdo, porque acaba sendo punido o torcedor comum do Cruzeiro, que estava ali para apoiar seu time na reta final de campeonato, e acaba sendo punido indiretamente por uma coisa que não foi por culpa dele, né? Enfim, são essas coisas que acabam beneficiando o Palmeiras sempre, né? Direta e indiretamente. Sempre agindo nos bastidores, o Palmeiras consegue fazer com que a balança favoreça para o seu lado. Isso não é novidade, isso não é de hoje, isso a gente já vê acontecendo há muito tempo. E aí, esse é só mais um capítulo aí na história onde o Palmeiras consegue mexer os pauzinhos nos bastidores e consegue o seu benefício, né? Numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde ele pode ser muito bem favorecido de jogar sem pressão nenhuma de torcida contra a equipe do Cruzeiro em pleno Mineirão. E aí a CBF já oficializou, né, já enviou o ofício para o Ministério Público de Minas Gerais confirmando o jogo hoje com portões fechados. Vamos ver o que vai ser o desenrolar dessa história. E aí a gente, claro, fica naquela torcida para que o Cruzeiro pelo menos faça a sua parte ali dentro de campo, que a gente, claro, faça a nossa parte lá no Beira-Rio, e com essa combinação a gente consiga sair com a taça hoje ainda. Olha, o Diário Esporte da Espanha colocou uma matéria falando do perfil futebolístico do Luiz Henrique em relação àquilo que o Barcelona procura atualmente. É interessante a matéria, inclusive. Ele fala ali sobre o renascido Luiz Henrique, jogador de futebol com perfil do Barça. Eles fazem essa matéria colocando, claro, toda a história do Luiz Henrique ali em relação ao Betis, né, a ida dele pro Betis, que não estava tendo aquele holofote gigantesco, e que a ida dele pro Botafogo conseguiu colocar luz em cima do Luiz Henrique, que fez com que seja eleito o melhor jogador da Libertadores, campeão da Libertadores, ainda destaque na seleção brasileira. O jornal Sport também destaca aqui que no período onde o Barcelona queria a contratação, fez a contratação do Rafinha, eles queriam também a contratação do Luiz Henrique. Era um perfil realmente que já estava ali nos planos do clube. E por que hoje em dia, segundo o jornal Sport, esse perfil do Luiz Henrique se encaixaria perfeitamente no Barcelona? Porque o Yamal deve fazer a mesma movimentação que aconteceu com o Messi na época, né? Vai sair da ponta para ir para o meio campo. E aí o Barcelona abriria um espaço ali no lado direito para poder ter um Luiz Henrique, né, também atuando por ali, que é um perfil, eles fazem até comparação até com Adriano Imperador aqui, cara. Enfim, da questão da presença física também, de imposição física, técnica, claro. Só que o Luiz Henrique um pouco mais arrojado nos dribles, é aquele cara que parte muito para cima. Enfim, o que você acha dessa questão de Luiz Henrique no Barcelona? Será que chega a proposta para o Luiz Henrique? É o que eu falei antes, cara. Eu acho que para um jogador do nível do Luiz Henrique, o próprio Almada, para sair do projeto que está hoje no Botafogo, da identificação que eles criaram com a torcida, com títulos, conquistando títulos, podendo conquistar mais títulos ainda, para sair hoje do Botafogo,
tem que ser uma combinação, né? Uma proposta muito acima do normal, no nível no futebol mundial, que realmente seja muito atrativo, que vale a pena o jogador deixar o Botafogo. Claro que por mim, nenhum dos dois sai. Por mim tem que ficar aqui o tempo todo, criou uma identificação, ganhou o título, mas a gente sabe como é que funciona o futebol e eu acho que só valeria a pena. Isso serve tanto para ele, quanto para o Almada, quanto para o Arthur Jorge também. Acho que propostas assim, futebol árabe, é como o Guilherme falou ontem, né? O cara vai deixar um projeto desse, onde ele tá feliz, ele tá ganhando dinheiro, dinheiro não é o problema. Tá tendo conquista, tá criando ali a sua carreira, né? O Arthur Jorge ainda é um treinador, para a idade de treinador, um treinador jovem. Então, realmente ele pode consolidar o nome dele aqui na história do Botafogo, assim como o Luiz Henrique, assim como o Almada, antes de receber, antes de ir para outro time de futebol europeu, enfim, realizar um outro tipo de sonho. E aí, no caso do Luiz Henrique, o Barcelona, acho que já é um peso interessante, mas aí vai depender muito de quanto isso gera para o Botafogo. A gente sabe que o projeto do Botafogo é de reposição, é de repor a altura, apesar de, no momento, a gente sempre fala assim, porra, quem é um cara que hoje substituiria o Luiz Henrique, né? É uma coisa a se pensar. E aí eu já vou linkar com o que eu falei no começo sobre o Pedro Martins, a matéria do Pedro Martins, diretor de futebol do Botafogo, deu uma entrevista muito interessante lá no Esportes em Debate da Rádio Bandeirantes, onde ele colocou algumas situações aqui que eu vou trazer para vocês, onde primeiro ele destaca o momento que o Botafogo vive, né, de se desligar de uma Libertadores recente e já se ligar no Campeonato Brasileiro, porque essa reta final é muito importante, não é porque ganhou a Libertadores que agora vai relaxar, não é assim que as coisas funcionam. Ele destaca muito bem isso. E outra coisa, né, ainda fala do Mundial de Clubes também, e aí ele já coloca pensando para o ano que vem aqui. Ele bota aqui, ó, pensando no ano que vem, o próprio John Textor tem falado que devem ter algumas saídas em função de propostas. Isso está andando através da liderança dele, de todo o grupo da Eagle. E aí, obviamente, o clube tem que começar a pensar em reposições. E as reposições vão ser a altura para conseguir manter o nível competitivo do elenco, né? O Botafogo vai ter que ser, mais uma vez, muito feliz nessa janela de transferências e isso não pode, de maneira alguma, tirar o foco e a energia, porque tem bastante coisa ainda para fazer em 2024, se referindo a essa reta final de Campeonato Brasileiro, claro, e ao Mundial de Clubes. E ele termina aqui dizendo do objetivo do John Textor, né, que sempre foi, ele vem dizendo isso aqui há bastante tempo, colocar o Botafogo entre os protagonistas do futebol brasileiro. Isso não quer dizer que você vai prometer título, né? Realmente, essa promessa de título não existe. Existe consequência para que se ganhe títulos, e é o trabalho que vem sendo feito. Voltando aqui para as aspas, mas ter uma equipe competitiva que vai brigar, que dá orgulho aos botafoguenses, e esse sim é um compromisso da gestão, né? Seria até irresponsável, disse ele aqui, você dar alguma garantia ou prometer algo que a gente sabe que é muito difícil. Vocês estão acompanhando ali há muito tempo, vocês sabem como é difícil chegar em disputa de Libertadores, Campeonato Brasileiro, em todos os anos. Tudo isso seria responsável dizer que vai fazer, mas dentro do nosso nível de responsabilidade, prometer competitividade e brigar pelas principais competições. Isso é um objetivo dessa gestão, afirmou aí o Pedro Martins. Pedro Martins que teve uma passagem pelo próprio Cruzeiro, né? Um tempo atrás, o torcedor do Cruzeiro até relembrou disso quando viu o Pedro levantando a taça da Libertadores e principalmente também a torcida do Vasco, né? Que o Pedro tem uma passagem relâmpago pelo Vasco esse ano ainda, né? Ele teve problemas lá em relação a questões de comando, né? Não ficou muito satisfeito, deixou o Vasco e veio para o Botafogo para ser campeão da Libertadores e agora já está planejando aí mais outros títulos, claro, ainda em 2024 e também, principalmente, em 2025 para a nossa próxima temporada, na próxima janela, para repor possíveis nomes que devem sair, que podem sair do Botafogo ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Gente, mais tarde voltamos aqui para uma live pós-jogo também. Tem mais conteúdo. O Guilherme vai fazer uma live hoje de tarde também. Então fica ligado aqui no canal Gigante Glorioso. Ativa o sininho se não tiver o sininho ativado. E claro, espero voltar a falar com vocês aqui já campeão brasileiro. Forte abraço. Saudações alvinegros. Fui.